Melhorou? Dá pra... Tá me escutando agora? Alô, alô? Só porque eu fiz uma bela introdução aqui. Estão me escutando? Agora sim, né? Acho que acabou a bateria do meu microfone. Aí. Então, como eu estava dizendo, introduzindo para vocês, nós vamos falar sobre obesidade, a raiz do problema. Então, tudo que é em excesso é um problema para nós, principalmente excesso em gordura. Existe o excesso da obesidade no corpo, no físico, no cerebral, mental, espiritual, tudo que em excesso é prejudicial. E não só aqui a parte física, aqui a gente enxerga, olho nu, né? O corpo da pessoa. Mas como que tá a tua mente hoje? Você talvez não consiga emagrecer hoje, por quê? Porque não consegue resistir àquele docinho, não consegue resistir àquela comida, aquela pizza que sua amiga, seu amigo, sua família te chama para comer. Não, não é só isso. É mais profundo do que a gente imagina. E hoje eu vou chamar a especialista, terapeuta holística, coach sistêmica, mentora de mulheres, a minha grande amiga, terapeuta também, Luciana Guedes. Luciana Alves Guedes, que a gente vai falar sobre isso. Na verdade, mais ela, porque eu amo ouvir essa mulher falar, gente. E eu vou chamar ela aqui pra gente já começar. Começar. Enquanto isso, ela vai aceitando aqui, manda esse aviãozinho. A gente vai falar sobre vícios, sobre crenças emocionais, sobre autocuidado. Só virar a câmera para você agora, Lu. Deixa eu aumentar meu áudio aqui. Tá conseguindo? Oi, Aí, tudo. boa noite. Eu vou tirar os comentários, gente, mas vocês podem ter uma caixinha com uma interrogação. Se vocês tiverem alguma pergunta para a Lu, para a Luciana, vocês podem estar colocando ali, tá? Eu vou tirar os comentários já para eu visualizar melhor o rosto dela aqui e vocês também, tá bom? Vocês estão me ouvindo? Eu tô. Tá Tá ótimo. ótimo. Lu, se apresenta um pouquinho, fala um pouquinho do seu trabalho, galera, e vamos começar. Boa noite, pessoal. Meu nome é Luciana Guedes. Sou terapeuta sistêmica, coach sistêmico. Trabalho também com as constelações sistêmicas aí, né, na ajuda de compreensões de causas ocultas que a gente traz da nossa infância, né? E que interfere em todo o nosso posicionamento, nosso comportamento aí na vida, na nossa trajetória. E hoje nós vamos falar sobre a obesidade, né? E estamos aí. É a raiz desse problema, né? Lu, Sim, dentro do seu trabalho, tem que ser aborda principalmente com mulheres, né? sim. Você pode explicar como que funciona um pouquinho da constelação, como funciona essa abordagem terapêutica, especificamente nesse contexto do excesso de peso? Então, nós somos seres bem complexos, né? Então, existem várias formas de se olhar para as nossas dinâmicas, o nosso comportamento, né? E eu costumo falar que a terapia sistêmica, ela é uma ferramenta que ela é usada paralela aos outros tratamentos, né? E as outras necessidades de cada caso, né? Não é algo que sirva como regra, mas a gente observa que existem dinâmicas, né, que são muito nítidas de se ver, né, com as ferramentas sistêmicas e que vem sendo desenvolvida através de comportamentos repetitivos, né? De repetição de padrões, né? Que a gente traz aí, e principalmente das rupturas que a gente faz com
o nosso sistema familiar, né? Principalmente com os nossos pais. Lógico que a gente olha de uma forma bem mais profunda, trazendo os nossos ancestrais, os nossos avós, né? Essa é a ferramenta sistêmica, né? De Bert Helling e as constelações sistêmicas, que a gente traz um olhar de todo o sistema familiar, né? Então, a gente carrega informações e a gente abre um campo, né? Que chama o campo morfogenético e que a gente trabalha através dessas informações que a gente carrega no nosso inconsciente, né? São memórias que a gente traz e que às vezes está bem lá atrás mesmo e vem se repetir de alguma forma, se apresentar no presente, na vida de certas pessoas, Então, né? nesse Então, caso, assim, nesse caso, fica esses padrões ficam enraizados, fica inconscientemente a pessoa está ali sim, e automaticamente sem saber de onde que vem. porque assim, como a gente traz essas memórias e a gente chama de memórias ocultas, a gente geralmente as pessoas estão ali repetindo comportamentos, né? E não se dão conta de que esse comportamento tem a ver com algo lá atrás, né? E aí existem várias formas de ser olhado, de ser observado tanto através da lealdade que a gente tem em repetir esses padrões por amor, aquele amor cego, né? Que repete tudo que a gente que os nossos que está no nosso sistema familiar, até pelo fato da gente querer ser aceito, né? Aquela questão do pertencimento. Então, e também, às vezes, você olhando lá atrás, a gente vê também que muito, às vezes, do excesso, da compulsão, daquilo que leva uma pessoa a chegar a uma obesidade, né? É por falta, que a gente sabe que todo excesso, quando você vai olhar para o emocional, existe muitas vezes uma falta ali a ser preenchida, né? Então, que às vezes não é só de comida, às vezes é compulsão por roupa, às vezes é algum vício, às vezes é bebida, né? Mas a comida, ela também é uma compulsão, né? Então, vamos olhar lá para ver nesse sistema familiar se existiu alguma ruptura, em algum momento que muitas vezes a gente não toma os nossos pais de forma correta, né? E aí a gente carrega essa falta e aí vai reverberar através de um vício, que muitas vezes é a comida, é o que leva a pessoa a ser ansiosa, estar sempre querendo preencher, né? Então, assim, a gente olha de várias formas através das ferramentas sistêmicas. Uau, é bem complexo, porque cada indivíduo é único, né? Sim, Sobre esse padrão fala assim, da obesidade, a gente vê no físico, mas não sabe o que causou, não sabe o que causou sim, aquele estado de sim, doença, né, da pessoa. Se foi família, se foi um vício, se foi uma perda, se foi uma ruptura, sim. nem você disse. Tem É, e, padrões de comportamentos das pessoas e existem assim 5 padrões de pessoas, perfis de pessoas do corpo mesmo que podem facilitar para o excesso de peso. E não sei se você sim. sobre isso, que é o Corpo Explica, você já leu sobre? Acredito que Já, sim. Então, porque também tem várias questões que a gente costuma perceber e ajudar a levar essa pessoa a ter essa percepção, né? Porque assim, a gente sabe que existem vários fatores, né? Existe o fator genético, né? Que muitas vezes a família toda já tem um problema de obesidade, mas isso também quer dizer que pode existir algo que está
relacionado ao emocional que essa família vem trazendo e muitas vezes repetindo esses padrões, né, de obesidade, e até que alguém olhe para isso, né, de forma em busca mesmo da cura e consegue realinhar essa questão para que não venha reverberar para os filhos, para os mudar o padrão de comportamento, né, ressignificar a história, né, trabalhar com a ressignificação de pensamentos, de crenças limitantes. Então envolve várias coisas, né? E com certeza o corpo fala de várias formas, né? O corpo vem avisando que existe algo a ser olhado, né? E geralmente, quando você, assim, nos meus estudos, porque eu ainda não tive nenhum atendimento direcionado, voltado à obesidade, mas a gente sabe que a obesidade é um dos fatores, né, da falta. Então, a gente estuda que o Bert Helling sempre fala, porque existem as frases sistêmicas que as pessoas trazem com ela a informação. Então, essa informação, geralmente, ela vem de uma forma assim: a pessoa fala, eu como por 2 e continuo sentindo vazio. E nessa fala, a pessoa já traz a informação de que existe uma repetição, que ela está comendo por alguém, que muitas vezes também pode ter passado fome, né? Pode ter tido que guardar comida, às vezes viveu numa época de guerra, de escassez, de alguma coisa assim, e a gente vem repetindo, e às vezes a pessoa tem aquela ansiedade, né, de comer por 2. Então, assim, quando a gente investiga profundamente, você vai vendo que várias coisas que são as dinâmicas ocultas, elas vão aparecendo através ou da constelação sistêmica ou dessa investigação mesmo, que eu trabalho também com a ferramenta do coach sistêmico, onde a gente vai entrevistar mais a pessoa, ter acesso a mais informações para a gente chegar a essa conclusão. E é bem interessante. Eu como por 2, a outra a questão, né, de eu estou sempre com uma sensação de vazio, precisando preencher, né? Então são informações assim bem interessantes que compensa ser olhada para que às vezes até a pessoa chega num estado de compreensão e mais perto de se curar, né? Olhando para todos os fatores, né? Porque a gente vai juntar aí o exercício físico, né? A alimentação, o emocional, o autoconhecimento, né? O porquê que eu estou trazendo essa questão, por que eu cheguei nesse nível de obesidade e consegui parar de sofrer, né? Isso é o que a gente trabalha para isso, para ajudar as pessoas a deixarem de sofrer, principalmente por falta do conhecimento, né? Que existe. Nossa, é muita coisa, porque quando a gente tem. Eu já tenho um conhecimento breve, porque eu também fiz um curso de coach sistêmico, né, e tudo mais. Uhum. Fiz esse curso do Corpo Sim. Explica, e assim, só que eu fiz para mixar, né, como autoconhecimento. Como é um processo, o processo nunca acaba. A Sim. gente fase. Sim. Engana-se quem acha que fez um processo aqui de terapia, fez um ano de terapia, tá curado. Verdade. Ó, É porque, na verdade, a gente vai passando de degraus, né? exato, É um processo que a gente nunca quer parar, a gente quer estar sempre sabendo mais, né? exato. Eu falo, é como se fosse um exercício físico, é como se fosse tomar banho todos os dias. É como se todos os dias você se conhecer, você consegue falar sim ou não para muita coisa. Então, Sim, aquela necessidade de correr, você não sabe. sim. Porque, assim,
às vezes a pessoa chega num grau tão sério, né, da obesidade, que aí o único recurso que tem é fazer uma cirurgia, é fazer uma bariátrica. Mas será que essa pessoa vai conseguir ressignificar dentro dela essa falta? Por que que existe tantas pessoas que têm a redução e que ao invés da comida ela passa a ser alcoólatra, ela passa a beber? Isso existe muito, é muito, muito natural acontecer isso, né? Então, assim, acaba que ela sai de um fator e ela passa para outro escape, né? E vai protelando essa falta de conhecimento de si mesma e de realmente estar bem com ela mesma, né? Sem precisar preencher esse vazio que não é preenchido dessa forma, né? E que muitas vezes está lá na aceitação dos pais, de tomar os pais da forma que eles foram, de conhecer toda essa história, né? De honrá-los de uma forma, porque as pessoas acham que honrar o pai e mãe é ter um relacionamento bom. E está bem longe de ser esse relacionamento, é algo muito mais profundo que isso, né? Então todo mundo acha, eu honro meu pai e minha mãe, mas muitas vezes não é a forma correta de honrar. Então a falta de conhecimento nos leva a ter muitos comportamentos que poderiam ser melhor. E sobre isso, eu aprendi com você sobre honrar pai e mãe. E fui descobrindo depois, já tinha escutado, aí você firmou mais ainda na minha mente, que honrar pai e mãe é aceitar eles como eles são. Não tem como dar uma pessoa que nasceu antes, né? Sim. Porque às vezes também essa ruptura ela vem de forma tão inconsciente e a pessoa não consegue ver essa ruptura, porque às vezes está até na forma que ela foi concebida, se ela foi aceita na hora que a mãe recebeu a notícia, tem muitas coisas envolvidas, né? Então, muitas vezes ela não sabe, muitas vezes ela julga a mãe, até tem um julgamento da mãe que a gente faz da mãe de forma boazinha, que é aquele julgamento de achar que a nossa mãe é coitadinha, é frágil. Esse olhar de forma a diminuir a pessoa da mãe é uma forma de desonra, mas que a gente não tem essa consciência, né? Porque a gente muitas vezes se coloca de forma maior do que eles, né? Então, são várias coisas. E a questão também da lealdade, porque quando vem de uma família obesa, geralmente, até essa pessoa quebrar esse padrão é muito dolorido, porque se todos da casa geralmente são obesos, e aí tem sempre aquela questão, né? De ser leal a eles, de ser igual a eles. E isso também é algo que se repete Já bastante. tive aluna assim, e é muito difícil você fazer o seu trabalho. A educação física é muito difícil você passar o treino, a pessoa te passa o objetivo que quer emagrecer, quer mudar de hábito e tudo mais, só que ela não larga. E toda a família é obesa, É. não larga a família. A família chamou do churrasco na segunda-feira, bora. Mas tem treino, cara. Não tô aí. E pagando, vai empurrando literalmente com a barriga o treino. E a gente se sente, eu como profissional, sentia que eu não tava fazendo nada. Eu me sentia inútil dela. Eu falei, cara, é melhor a gente parar. A nossa a nossa lealdade ao nosso sistema familiar, ela é muito forte, né? Ela é algo bem difícil mesmo da pessoa deixar e conseguir quebrar esse paradigma. É dolorido essa questão de ser diferente do seu sistema familiar. Como se tivesse. Então, é algo que tem
que quebrar o padrão e ter um grau de compreensão, né? Por isso que é bom ter o acompanhamento, né? Porque o que eu acho que de tudo, de toda essa questão a ser tratada, o que é mais importante é a compreensão de si mesma, né? Ela se sentir confortável dentro dela, ela buscar algo que realmente ela queira, que ela saiba que é para o bem dela, e entender o porquê deste padrão, como que isso vem acontecendo e vem se repetindo, né? Para que ela possa ter as respostas, a segurança, a continuidade nos tratamentos, para que ela não venha procrastinar, né? Para que ela realmente venha tomar a rédea da vida dela, para que ela possa fazer diferente, se sentindo bem, não se sentindo culpada, porque envolve a culpa, envolve o medo do novo, envolve tanta coisa que a gente tem que correr atrás mesmo. Dependendo da situação, é uns 2 anos aí só para se conhecer. Verdade, Né? verdade. Mas vale a pena, né? Super, Vale a pena mudar o estilo de vida, principalmente pela sim. saúde, né? Não Você só pela. muita coisa que eu fiquei presa, eu fiquei na meus pais, porque eu precisava um ralo. Então, eu me vi presa depois que eu conheci o meu marido e a gente fez uma família e tudo mais. Agora, se parece que não tem aquele cordão umbilical imaginário. Eu É, quiser, e é um processo, né? Um processo de libertação. Eu falo que o conhecimento, ele nos liberta mesmo, mas né? Porque se existe algo a ser visto, se a gente traz memórias e informações de tudo que a gente é hoje, e essas informações estão lá atrás, né? Então, por que eu não buscar esse conhecimento? E me sentir inteira, porque o que me leva a ter as compulsões e os vícios é a falta, né? É a falta. Então eu quero preencher de alguma forma e conhecer a história dessa falta. E aí você trabalhar esse consciente, ampliar essa consciência, né? É um mergulho que vale a pena, muito, muito. né? Hoje eu entendo que uma comida, ela pode ser gostosa o que for. Só que eu entendo, olhando aquilo, eu preciso daquele alimento agora. Eu tô com fome Sim, daquilo. Hoje eu consigo analisar, claro que eu tenho um histórico de atleta também, sou disciplinada em relação a isso, mas eu passei por compulsões alimentares na época da fazer agronomia. Então eu engordei 12 quilos a mais. Eu tenho 1,52, sim, então eu parei. Porque nessa eu estava realmente sentindo uma falta. Eu não conseguia enxergar minha mãe, meu pai perto de mim. Então, para mim, era coitado, bebida, comida, era aquilo. tinha E uma vida desregrada, né? aquilo ali me preenchia, de certa forma, né? Hoje, depois Sim. do jiu-jitsu, eu consegui voltar à tona e ver esse sonho de novo, ser atleta e tudo mais. Eu fui entendendo as coisas e depois, hoje eu entendo. Eu não preciso daquele doce, daquela, não, eu acabei de dar. Mas, por exemplo, eu vou na casa da minha mãe, tem um bolinho aqui. Não, tá legal, não preciso. Amanhã eu como, Sim. guarda pra mim, amanhã eu pego. E uma coisa assim que eu acho que quando a gente toma essa consciência e aprende a fazer as escolhas corretas, né? A gente tem as ofertas, mas você sabe, você tem a consciência de que isso que você vai fazer não é certo. Você pode substituir um doce por uma fruta. E que vai, talvez, uma fruta gostosa. Eu amo fruta. Então, assim, tipo, a minha geladeira não fica sem fruta, porque eu gosto do doce também. Mas eu prefiro, até o doce, eu prefiro comer os de fruta,
né, que inflamam menos pelo fato de não ter lactose e tal, mas é você aprender a fazer essas escolhas se amando, né, por você, porque aí entra também a questão da autoestima, né, então isso tudo envolve muito, muito o nosso sistema familiar. Como que a nossa mãe se trata, como que ela era se não existe mais com ela mesma, se cuidava, né? Então, tudo isso envolve. E a gente está vivendo, eu acho que agora no Brasil deve ter uma estatística bem alta de obesidade, né? A gente sabe que nos Estados Unidos parece que é assim, um terror. Hoje nós somos o quarto país com maior número de obesidade do mundo. Quarto, de 180 Sim, quarto. é preocupante, né? E é uma reeducação, né? Principalmente para aquelas que já desenvolvem, que já vem de um gene, de uma genética, né? Que vai passando aí de pai para filho e é bem difícil de lidar com isso, né? Bem difícil. Então precisa de acompanhamento de profissionais mesmo para que possa reverter essa situação. Lu, no seu trabalho, assim, você falou que não teve ainda nenhum caso de obesidade, já aí, como que traumas familiares não podem se manifestar fisicamente de forma de obesidade? Trauma que a pessoa, a mulher ali viveu na infância, alguma coisa que aconteceu. Por exemplo, já vi alguns casos de abuso Sim. sexual, que a mulher sofreu ali na infância, na adolescência, e que hoje ela fica com essa camada de gordura no corpo como proteção inconscientemente. Existe vários sentimentos guardados, né? E falta de compreensão e que está relacionado muitas vezes com fatores externos, coisas que aconteceram com a pessoa, né? E que precisa ser ressignificado para que ela possa seguir adiante. Então, todo o trauma, ele vai falar de alguma forma no comportamento da pessoa, né? Que seja numa depressão, numa obesidade, num pânico, né? Em várias, essa pessoa vai responder, vai ter uma resposta a esse trauma, né? Então, é assim, é olhar para isso profundamente, né? Entender tudo que acontece, tudo que aconteceu lá atrás e ressignificar. Como que a gente faz isso através das ferramentas sistêmicas e da constelação? Eu costumo dizer que passar pelo processo é muito mais interessante do que já partir para uma constelação. Por quê? Porque você tem mais tempo de conhecer essa pessoa, né? De ter mais dados assertivos para que você possa constelar e direcionando também esse mover, né? E trazendo a consciência, porque essa pessoa mesmo vai se conscientizar, né? No processo e vai ter uma compreensão mais ampla daquilo que aconteceu. Porque não adianta ela levar isso adiante e ter no resto da vida dela um trauma. Então, ela precisa, muitas vezes, liberar o perdão, ela precisa, muitas vezes, ter uma compreensão do outro também com mais totalidade, né? Porque é a questão de resolver o que está dentro dela, de tomar conhecimento daquilo que ela chegou num ponto e falou: não, eu não quero mais viver assim. Então, eu falo assim: que toda terapia, todo acompanhamento, onde você vai trabalhar com comportamento, a primeira decisão é da pessoa, de se abrir para que ela se permita mudar tudo isso que está dentro dela e que está atrapalhando a vida dela, né?
Muitas vezes, se a pessoa não estiver aberta, não estiver preparada para isso, ela vai ficar passando por esse processo até que ela realmente tome a consciência de que depende muito mais dela do que do outro, né? E aí a gente tem que analisar tudo que está acontecendo e tudo que já aconteceu, né? Qual que é a história que ela está trazendo, né? Na verdade, nas constelações sistêmicas, a gente, na, na, na psicologia tradicional, geralmente o terapeuta ele vai se apegar e ter uma empatia maior diretamente com o paciente, com aquilo que o paciente está trazendo agora, né? E nós que trabalhamos com a constelação sistêmica, a gente também acolhe o outro, entendeu? A gente também tem um olhar para o outro, para aquilo que ela está trazendo em relação ao que o outro fez com ela, né? Que eu acho que é uma forma de compreensão com mais amor, com mais acolhimento, né? E que a gente consegue, na maioria das vezes, trazer uma compreensão bem ampla de tudo isso e ressignificar de uma forma bem assertiva. Uau! Gente, é muito complexo, mas é entendível, né? A gente tem que compreender que nós somos, como a Lu fala, esses seres sistêmicos. Nós possuímos Sim. várias áreas da nossa vida onde tudo está interligado. Tudo tá, costumo dizer que são 11 ou 12 áreas da vida, além da área da saúde, Sim, espiritual, emocional, familiar, a só de filho, a só do cônjuge, do servir. Então, muita área para a gente entender como nós estamos nessa elo. sim. E é E é possível, né? A boa notícia é que isso é possível. Ressignificar traumas é vida, constelar é vida, porque se existe uma ruptura, uma falta de entendimento, um emaranhamento que ficou ali, vamos resolver para que a vida sua. flua, né? Para que ela faça o seu curso natural, né? Todos nós merecemos ser felizes, merecemos nos amar, e existem traumas que fica ali naquele vitimismo, a pessoa não se encara, ela prefere esconder, ela prefere não falar nisso. Geralmente na obesidade começa a se recolher, não quer mais sair, não quer mais estar no meio das pessoas, tem vergonha. Imagina você viver com vergonha de De você mesmo, falar. né? Então, vale muito a pena ter essa coragem e enfrentar isso. E quem precisar, estou à disposição. Para você dar o pitch final aqui, finalizar. Muito obrigada pela sua disponibilidade de tempo. Gente, isso Eu que aqui é uma agradeço. live, é uma aula, é uma mentoria. E como todas as outras mulheres que já passaram, daria, né? Isso aqui é muito importante. Sim, Vocês viram que não é só sobre exercício físico? Exercício físico é um sim, par para mas a gente está sim, disposta, né, Lu? Está sim, disposta a nos encarar, olhar no espelho e falar assim, eu preciso mudar. com certeza. E eu também preciso. Depois nós vamos conversar. Mas obrigada, Monique, pelo convite. Amei, viu, a sua iniciativa. Parabéns pelo seu trabalho. E estamos Muito juntas. obrigada. Precisando, estamos aqui. Um beijo para Boa noite, todos. gente. E até Boa noite. 7h15, que tem o último treino do nosso 17D. Obrigada, Lu. Beijinho. Beijo. Obrigada. Boa noite a todos.